Ei, olá, tudo bem? Hoje eu vim trazer algumas dicas, mas eu acho que o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho mais curto, porque o conteúdo que eu vou passar, tem muita coisa, na verdade. O conteúdo é grande, mas as dicas em si são poucas, mas se vocês seguirem, forem atrás para assistir os links que eu vou colocar, tem bastante material para vocês ficarem entretidos aí por um bom tempo. Mas como eu começo os vídeos normalmente dizendo, vou continuar explicando nesse vídeo que eles são uma sequência. Os meus vídeos são uma sequência, tá? Então, assim, quem não assistiu os anteriores, eu vou deixar o link aqui embaixo para os primeiros vídeos para vocês assistirem, porque na verdade eles vão montando uma base para mais à frente a gente começar a falar de coisas mais complicadas, digamos assim, sabe? Tanto ligada à ciência, como também ligada à espiritualidade, porque na verdade o objetivo final desse meu canal no YouTube é passar a minha jornada de evolução espiritual, evolução pessoal, que eu era ateia há alguns anos atrás, não acreditava em nada, e hoje em dia eu tenho plena certeza que existe sim um Criador, que existe reencarnação, vidas após a morte. Então esse processo eu queria dividir com vocês, porque eu acho também que ele vai ajudar outras pessoas a evoluírem, porque eu me vejo muito mais feliz, muito mais tranquila hoje do que antes. Não que antes eu tivesse algum problema em ser ateia, não tinha. Mas hoje as coisas estão fluindo mais, estão mais encaixadinhas, sabe? Então eu acho que o caminho certo é esse aqui. E eu queria dividir com vocês. Então assistam os vídeos anteriores, porque tem uma sequenciazinha, uma lógica, sabe? Então as coisas que eu vou falando no primeiro, no segundo, no terceiro vídeo, elas vão formando uma base para que depois a gente possa falar sobre outras coisas e vocês não fiquem perdidos ou não pareça um assunto aleatório, tá? Então, vamos lá. Começando, né, eu vou falar sobre Neil deGrasse Tyson. Vocês conhecem ele? Não sei se vocês conhecem. Eu achava que Neil deGrasse Tyson era bem conhecido, mas aí eu comecei a falar com algumas pessoas que nunca tinham escutado falar nele. E aí meio que caí na real que é. Pode ser que ele seja realmente só famoso naquele grupinho de pessoas que gostam de ciência e tem interesse por essa área. Mas eu achei que ele era conhecido porque, na verdade, ele é um comunicador. Ele é um cientista, ele é astrofísico, mas ele é um comunicador de ciência, sabe? Então é como se ele. É como se ele não. Ele tem acesso à grande mídia e, pelo menos nos Estados Unidos, ele é bem conhecido, tá? Então, o Neil deGrasse Tyson, como eu falei já, ele é um astrofísico e ele é diretor do planetário Hayden, que fica no Museu de História Natural em Nova York. Então, ele, além de executar essa função de diretor do planetário e fazer parte dos pesquisadores do Museu de História Natural de Nova York, ele também é apresentador de vários programas sobre ciência nos Estados Unidos, e que aí você sabe que se está na mídia dos Estados Unidos, está na mídia do mundo. Mas caso vocês não conheçam Neil deGrasse Tyson, posso logo adiantar que o cara é um espetáculo em termos de comunicação. Ele é de uma eloquência que é assim impressionante como ele consegue pegar temas extremamente complicados e colocar de forma que uma criança de 7 anos vai entender. Sabe, uma criança de 7 anos até um senhor de 70, eles vão compreender e não vai ficar chato, não vai ficar infantil, não vai ficar extremamente difícil. É interessante. Ele consegue transformar aquela informação de maneira que ela seja muito fácil de assimilar para todos os grupos de pessoas. É impressionante, o cara tem um talento. Tá, então assim, eu sou fãzoca de Neil deGrasse Tyson e se vocês não conhecem, vão atrás dele,
no YouTube, porque tem muito vídeo dele. Eu vou deixar um link aqui embaixo também, de um vídeo que eu acho que é o vídeo de entrada para conhecer Neil deGrasse Tyson, é esse, porque é profundo, científico e é engraçado, é carismático, sabe? Então, assim, o nome do vídeo se chama Nossa Origem Atômica e um Pensamento Perturbador. Então, ele vai falar, nas palavras dele, sobre o humano, sobre o universo e depois sobre a evolução humana. Mas é de uma maneira tão interessante que ele consegue fazer uma conexão clara sobre esses pontos. Ah, e sobre vida em outros planetas também, que ele fala. Ele consegue fazer a conexão entre... Esse é galego. Meu cachorrinho estressadinho. Deixa eu ver o que passa. Esse aqui atrás, deitado, é o meu galegão. E essa aqui é minha Chloe. Aproveitando para apresentar a vocês, esse aqui é o expressinho. Chloe e galegão. Os três amores. Não é galê? É. Não é cocoi? É pecinho. Pecinho. Voltando o jeito. Então, vejam esse vídeo de Neil deGrasse Tyson, porque o cara é um talento, viu? O cara é um espetáculo em termos de comunicação. Então, já pegando esse gancho de Neil deGrasse Tyson, eu vou passar para a segunda dica, que é Cosmos. Cara, se vocês não conhecem Cosmos, corram para ver, porque é uma série fenomenal sobre ciência. Foi um marco, na verdade, assim, na história da comunicação da ciência a nível mundial, porque Cosmos entrou pro mainstream, sabe? Para tipo o grande público de gente que nunca tinha tido contato com ciência. Cosmos foi a porta de entrada e é lindo, é tipo profundo, é emocionante, é um espetáculo Cosmos. E Cosmos, na verdade, ele é dos anos 80 e ele originalmente foi feito por Carl Sagan. Carl Sagan era um cientista americano, já morreu, astrofísico, biólogo, o cara era 1001, um gênio também, um super comunicador como Neil deGrasse Tyson. Aí fizeram a regravação, acho que é 2014, fizeram a regravação de Cosmos e quem apresenta? Neil deGrasse Tyson. E ele dá o show dele à parte, né, em termos de comunicação. E o seriado em si, ele traz desde a criação do universo até onde a gente tá hoje em dia, mas ele traz de uma forma extremamente dinâmica e fácil de assimilar, e é muito bem feito, muito bem feito. As animações que aparecem em Cosmos são um espetáculo, sabe? E o mais legal de Cosmos é que não é como se fosse um seriado focado 100% em ciência em si, porque ele mostra os cientistas fazendo as descobertas que trouxeram a ciência até esse ponto, mas eles mostram um lado pessoal dos cientistas, sabe? Então, eles vão trazer a história de como que o homem começou a pensar a ciência da maneira que ele pensa, sabe? E através da história dos cientistas. Então, assim, é muito gostosinho de assistir pelo fato de ter uma humanidade, sabe? Você ter
conexão com aquilo que está sendo mostrado. Não é como se fosse simplesmente um documentário de ciência, onde fica falando sobre números, descobertas, dados. Não tem nada a ver com isso. Ele vai muito mais pelo lado de contar a história dos cientistas e como é que eles chegaram até ali, aquelas descobertas. E uma das coisas que Cosmos me deu um clique foi porque eu tinha em mente que existiam gênios no planeta, tipo Newton, e esses gênios, eles faziam o trabalho deles sozinho, independente de outros que já tivessem existido ou que existissem na época, e pronto, sabe? Então, o cara é genial, sozinho, ele descobriu isso e fez... Na verdade, o que Cosmos mostra é que cada um montou uma peça do quebra-cabeça, sabe? Então, o primeiro mostrado é Giordano Bruno. Então, Giordano Bruno, na Itália, começa a defender as ideias de Copérnico, de que a Terra girava em torno do Sol e de que a Terra não era o centro do universo. Então, eles vão contar a história de Giordano Bruno toda, baseado... utilizando, na verdade, animações e dados realísticos, óbvio, e conta o passo a passo dele até o final da vida dele, o que foi que ele conseguiu colaborar em termos de descoberta, né, em relação a... Então, vão da colaboração de Giordano Bruno para a ciência até Hawkins, sabe, sobre o que foi que ele colaborou. Falando um pouquinho sobre Giordano Bruno foi queimado, né, na Inquisição por causa dessas ideias dele de pregar naquele momento tenso da igreja que a Terra não era o centro do universo e que, na verdade, a Terra girava em torno do Sol. A Terra e os planetas giravam em torno do Sol. E com isso ele foi queimado num local chamado Campo del Fiore, que é em Roma. E eu botei o link aqui embaixo para vocês verem no Google Maps o local. No local exatamente onde Giordano Bruno foi queimado, tem uma estátua dele hoje. E ao redor, na verdade, é uma feira. E à noite tem uns barzinhos, umas baladas, uns negócios. E assim, quando eu fui a Roma, né? Aí quando eu fui a Roma, eu fiz questão de ir nesses locais onde eu achava que eu poderia ter uma aproximação com essas pessoas que eu achava o máximo, sabe? Tipo, cientistas que eu achava o máximo, personalidades históricas que eu achava o máximo. Então, um dos passeios que eu fui em Roma foi no Campo del Fiore. E aí eu fiquei num hotel na rua do Campo del Fiore e à noite eu ia comer no restaurante que era em frente à estátua de Giordano Bruno, que era onde ele foi queimado. E eu ficava, tipo, tomando uma ice, assim, vendo o pessoal passar e passada, né? Tipo assim, meu Deus do céu, aconteceu mesmo. O Giordano Bruno existiu mesmo. Ele foi, de fato, queimado aqui nesse local. E olha isso, como é que tá todo mundo na balada, todo mundo brincando. Mas a história é viva aqui, sabe? Tipo, emocionante. E eu, pessoalmente, fico emocionada. Eu ficava sem crer, sabe? Tipo, meu Deus do céu, existiu. E olha aqui, sabe? Então eu tentei passar uma micro sensação dessa pra vocês. Aí eu botei o Google Maps pra vocês clicarem e acessarem através daquele visualizador da rua mesmo, sabe? Onde você joga o bonequinho e você tem acesso. Então eu botei bem a imagem deles. Mas vocês dão um look no geral, dá uma volta pra ver como é que era o local, mas... Eu sei que não vai ser a mesma sensação de estar lá, mas pelo menos existiu e vocês estão vendo, né? Enfim. O próximo... Não, calma. Próximo não. Voltando, eu deixei a temporada inteira de Cosmos pra vocês, tá? Deixei a primeira temporada inteira listada nos links aqui
só que é via Facebook. Então, se vocês não tiverem conta no Face, eu não sei se consegue acessar. Então, de qualquer forma, eu vou deixar. Se não tiver uma conta, pede para alguém só fazer o login, que tem um Facebook para vocês assistirem, porque, poxa, vale muito a pena assistir Cosmos. É fenomenal, Cosmos. Então, tem a primeira temporada inteira. Fora que vocês vão conhecer vários cientistas que a gente nunca nem escutou falar, tipo Faraday, Vera Rubin, fora os básicos que a gente conhece, né? Tipo, tem vários outros que fizeram parte da história de forma extremamente importante e a gente nunca escutou falar, a gente só fica parado ali em Newton, Einstein, Hawkins, Galileu, porque são os mais conhecidos, mas, porra, cada pedacinho foi descoberto por um estudioso, um cientista, um curioso, sabe? Então é interessante ver isso, que cada um colocou uma pecinha no quebra-cabeça para chegar até aqui. Enfim, assistam Cosmos. Se eu pudesse abrir a cabeça de vocês e colocar isso, eu fazia. Recomendadíssimo. Link na descrição. E o terceiro ponto, eu queria começar falando, na verdade, já puxando o gancho de Cosmos, mas mudando um pouquinho por enquanto, depois a gente volta para Cosmos. É que eu, pessoalmente, durante a minha vida inteira, eu sempre tive uma quedinha por personalidades rebeldes, pessoas rebeldes fora do padrão, que desobedecem às regras em termos do comando maior, sabe? Não vou seguir esse comando maior, não vou abaixar minha cabeça para a autoridade. Eu sempre fui muito dessa mentalidade. Eu sempre tive uma atração muito grande por rebeldes, vamos chamar assim. Meus heróis eram rebeldes. Então eu tive a fase Jim Morrison do The Doors. Nossa, eu pirei Jim Morrison. Tipo, assisti o filme, li biografia, todos os álbuns de Jim Morrison do The Doors eu tinha. Então, assim, dissequei a vida do cara. E, assim, foi marcante na minha adolescência Jim Morrison, pelo fato dele ter aquela personalidade rebelde, sabe? Aquela coisa, assim, contra o homem, né? Na verdade. E também teve Madonna, só que Madonna pelo lado da sexualidade. Então Madonna era sempre à frente do tempo dela em relação à sexualidade. Quando ninguém falava em bissexualidade ou homossexualidade, Madonna tava ali tratando como se fosse o dia a dia dela. Ninguém apoiava o homossexual naquela época, nem se tratava do tema. E ela tava lá, sempre, sempre, sempre nos shows de Madonna tinha alusão à homossexualidade, no famoso Na Cama com Madonna, o documentário. Você vê que os dançarinos dela, a maioria gays, ela tratava abertamente, falava abertamente das relações deles. E ela também, como bissexual, em vários shows, vários clipes, ela se colocava como bissexual abertamente e fez toda essa base que hoje a gente vê, por exemplo, Lady Gaga, continuando, digamos assim, e vários outros, né? Mas isso foi Madonna naquela época, tipo anos 80, anos 90, ela era uma rebelde por esse lado, sabe? Do liberdade sexual. E também foi uma ídola máxima minha. Outro foi Moza. Nossa, eu tive um momento Moza também, que me encantei quando eu assisti a Amadeus, de Miles Forman, né? Acho que o diretor é Miles Forman, E vi 300 vezes. 300 vezes. Aí depois li biografia de Moza, tipo, porque Moza era um rebelde. Moza, 1700, ele fugia completamente da regra. Então, ele nem na música dele, você pode ser leigo, mas você escuta a música dele, você vê que é fora do padrão do que se escutava. Tanto pela personalidade dele, é uma personalidade rebelde. Isso me atraía muito, 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 muito. Então eu fiquei, tipo, com ele como um dos meus ídolos também, assim, na adolescência, sabe? Mais um. Não sei se vocês viram Assassinos por Natureza, Natural Born Killers.
que tinha Mickey e Mallory Knox. O pessoal da minha época deve saber. Que também foi um dos filmes que eu amei, justamente pelo fato de serem os dois rebeldes. No caso, os dois serial killers loucos, mas de qualquer forma, eles representavam ali uma rebeldia, né? Contra a mídia mainstream, aquela mídia sensacionalista, e eles estavam ali contra, sabe? Contra aquela família padrão, contra a hipocrisia. E foi parte da minha adolescência. Então vocês veem que, tipo, tudo isso tem uma coisa em comum que é a rebeldia. E o engraçado é que eu passei dessa fase dos rebeldes que eu citei aqui, e aí eu comecei a entrar na fase de interesse pela ciência. E quando eu descobri que os cientistas eram todos rebeldes radicais, eu enlouqueci. Enlouqueci, surtei. Eu só queria saber mais sobre esses caras. Eu ficava, gente, aflita, sabe? Com a sensação de, tipo, meu Deus do céu, eu quero ser amiga deles, sabe? Quando você fica assim. Pronto, e esses caras, eu vou resumir aqui, mas basicamente foi Galileu Galilei, Newton, Einstein e Hawking, sabe? Foram os meus heróis rebeldes cientistas, e eles de fato eram arrogantezinhos, eram rebeldezinhos, eram arengueirinhos, eles eram, não era fácil não. Tanto que pra você, porra, conseguir fazer o que eles fizeram, ir contra a igreja, botar a vida em risco, ir contra o poder daquela época, pô, o cara tem que ser um puta rebelde, né? Pra fazer um negócio desse, botar a vida. Pô, Giordano Bruno morreu virando a cara para um crucifixo, porque a igreja queria que ele dissesse que era mentira, né? O que ele estava passando. Oi, Luke. Diga hello. Então, pirei os meus cientistas rebeldes, e eu tenho um doc muito legal para indicar que chama Mentes Brilhantes. É legendado, eu coloquei o link também. Super recomendo. Ele deve ter tipo 45 minutos, suave de assistir. E ele fala desses caras, Galileu, Newton, Einstein, Hawking, que todos são rebeldes, radicais, dentro do meio da ciência. Você vê como eles foram fora da caixinha, sabe? Eles, primeiro, regra básica, o cara tem que ser fora da caixinha para ter alcançado o nível de descoberta que esses caras tiveram, saca? Então não tem como você tá dentro da caixinha, ser caretinha, obedecer às normas e chegar onde eles chegaram. Não, eles romperam com várias regras, e isso, porra, tem uma força em mim tão grande, me encanta mesmo, sempre encantou. E fora que esse doc, ele também mostra os cientistas como seres humanos, tá? Então, talvez vocês não saibam, mas, por exemplo, o Galileu era super arrogante, sabe? Arrogante pra caramba e complicadinho de lidar porque ele se achava. Enfim. Aí passa pra Newton. Newton era louquíssimo, perturbado. Tipo, ele era extremamente religioso, por incrível que pareça. Ele leu a Bíblia 300 vezes. Não gostava de contato humano. Ele tinha uma paranoia com o pecado, de que tudo era pecado. Inclusive, dizem as más línguas que ele morreu virgem, porque na verdade ele nunca teve um relacionamento amoroso e pouquíssimos amigos. A paranoia dele era a matemática. Então ele vivia trancado num quarto, basicamente fazendo cálculos uma vida inteira. Mas o cara foi o gênio foi Newton, sabe? Se pá, o maior de todos até hoje. Mas bem doidinho. Mas vejam o doc, vocês vão ver. O outro, Einstein. Einstein teve, tipo, 2 mulheres, era também tirador de onda, sabe? No início era tido como burro, cara, tem noção? Ele passou boa parte da vida dele sendo visto como um loser, um perdedor, tipo, não, esse aí não vai dar pra nada não. Sem emprego,
tipo, se sentindo uma merda. Dá pra acreditar que Einstein passou por isso? Tipo, o cara genial, genial. Era visto como burro, estúpido. Inclusive, quando ele era criança, os pais achavam que ele tinha algum retardo, assim, porque não era normal, ele não falava, ele não interagia, e começaram a levar o menino pro médico porque não era possível que ele fosse normal e fosse daquele jeito, porque ele foi meio atrasado em tudo. Mesmo na faculdade, ele não era visto como inteligente, não. Impressionante, né? E no final, Hawkins, que não sei se vocês sabem, mas Hawkins, ele era atleta, ele passava boa parte do tempo dele na famosa greia. Sabe a greia? Pronto. Na farra. Até ele começar a ter a doença que deixou ele paralisado, ele era a greia, minha filha. Ele gostava da mulherada, ele gostava de beber, ele passou basicamente a faculdade inteira só, tipo, vou só fazer o básico e vou passar aqui porque eu não tô entediado, isso aqui não tá nem valendo a pena. Então ele se juntava com a equipe de remo e com os outros caras riquinhos da faculdade e o negócio dele era fazer farra, sabe? Então eles contam essas coisas que eu acho interessante porque humanizam, sabe? E você traz pra perto aquele ícone que você fica, meu Deus, impossível uma pessoa ser tão inteligente assim. Ai, meu Deus, ele deveria ser em cima de um pedestal, mas nada, saca? Os caras, tipo, jeito como a gente, cada um com seus problemas e suas fraquezas. Eu acho isso massa, aproxima a gente deles. E pra mim, isso é emocionante. Então eu deixei alguns links ligados a esses caras. E aí, muito interessante. Vejam. Eu queria que vocês vissem mesmo. Como, por exemplo, o de Giordano Bruno, eu deixei um link sobre uma matéria sobre quem foi Giordano Bruno, um link da BBC falando sobre a história dele. Tá, e também deixei o link para vocês verem o Campo del Fiore, que foi onde ele foi queimado, né? Já falei aqui antes. E no caso de Galileu, eu deixei o link para vocês verem mesmo no Google Street View o campanário de São Marco, que é a Torre dos Sinos da Igreja de São Marco em Veneza. Então, o campanário, que é a Torre dos Sinos, foi o local onde Galileu testou o telescópio dele. Então, ele foi para o topo da torre em 1609 e testou o telescópio dele, primeiro para ver se funcionava e para demonstrar também ao Doge. Doge era o governador na época. E aí todo mundo ficou passado com aquela tecnologia fenomenal e ele conseguiu comprovar que as ideias de Copérnico e que anteriormente Giordano Bruno também pregavam era real, de que na verdade a Terra que girava ao redor do Sol. Então tem um link aqui embaixo para vocês verem o campanário de São Marco. Eu também fui e quase morro de emoção. Tipo, eu cheguei lá em Veneza, aí geral, tipo, fazendo compra ou querendo entrar na igreja de São Marco, assim, lotada. Eu não gosto dessas lotações, desses negócios, então eu deixei pra ir, tipo, no dia que tenha menos gente, bem cedinho. Aí fui no campanário, subi lá no campanário, porra, foi emocionante, pô. Eu também me imaginar, assim, naquela situação de caramba, Galileu esteve aqui testando o telescópio dele. Porra, um marco na história do ser humano, sabe? A pessoa tá lá. Se vocês tiverem a oportunidade, façam isso, pô. Façam isso. Eu acho que uma viagem de experiência, que eu digo como essa, onde você se coloca em marcos da humanidade, é demais, pô. Isso é o máximo. Pra mim foi, assim, uma experiência de arrepiar. Bom, enfim, voltando. Deixei também um tour virtual na casa de Einstein, em Bern, na Suíça. E foi lá onde ele desenvolveu a teoria da relatividade geral, na mesa, lá, sentadinho. Aí vocês vão ver o tour. Tem a mesa onde ele estava lá sentadinho, desenvolvendo, tipo, anos desenvolvendo teoria da relatividade geral.
E a casa dele, com fotos dele, da mulher dele, tipo, bem normalzinha, nada demais, sabe? Mas é emocionante também. Aí o tour, eu já coloco o link pra dentro da casa. Aí vocês podem dar uma volta, andar, enfim. Muito bacana também, tá? De Newton eu deixei um link de um tour virtual dentro da Abadia de Westminster, tá? Que é em Londres e é onde Newton está enterrado. Então você pode, dentro desse link que eu coloquei, dar uma volta geral dentro da Abadia de Westminster, que só por isso já é o máximo. Mas você pode ir lá, andar e visualizar o túmulo de Newton. Que eu também fui, quase morro, quase tenho um ataque, tipo surtos. Meu Deus, não acredito. Eu falei, né, que tipo, eu faço as viagens sempre focada nessas experiências e tá lá o túmulo do danado. E pra mim me aproxima deles, me coloca na cabeça de que aquele cara, aquele gênio, aquela força que mudou o planeta existiu e foi enterrado ali. Traz pra realidade. Aí eu fico emocionada. Eu acho que vocês deviam, se tiver a oportunidade. Certo? No geral é isso. Eu espero que tenham curtido. Eu falei que o vídeo ia ser menor, nada. Foi até um pouco maior do que os outros. Bom, enfim, gente. Vou ver se eu consigo fazer mais vídeos na semana. Essa semana tava meio corrido. Eu não consegui, mas saiu um. Então já valeu a pena. Obrigada. Beijo.